a graça e a paz do nosso Deus reine em cada vida, cada família, cada coração. Um bom dia para cada um de vocês, uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. Que bom, né? Despertarmos para um novo dia, começarmos a semana na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Que bom que nós estamos aqui juntos para aprendermos um pouquinho da palavra de Deus, Eu costumo dizer que a escola bíblica, né, é a melhor e maior escola do mundo. Na escola secular, a gente aprende coisas, né, ensinamentos que irão nos auxiliar, né, e irão nos ajudar na nossa vida secular. Mas a escola bíblica dominical, nós aprendemos da palavra de Deus, nós aprendemos ensinamentos que irão nos ajudar na nossa vida secular, mas acima de tudo, na nossa entrada na Canaã celestial, vai nos ajudar na nossa vida espiritual, emocional, vai nos ajudar em todas as áreas. Então, aprender da palavra de Deus é muito bom, né? Que bom que você teve essa oportunidade, que bom que você está aqui junto comigo para aprendermos um pouquinho mais dessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Um bom dia todo especial para cada um de vocês, né? Uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. Hoje nós vamos começar a carta de Paulo aos Colossenses, né? Encerrando aquela série de cartas que Paulo escreveu, né? Nós estaremos estudando hoje a carta de Paulo aos Colossenses. É uma carta pequenininha, é dividida em 4 capítulos, só tem 4 capítulos. Se você ainda não leu, leia, também maravilhosa, igual a Filipenses, né? Colossenses também traz assim ensinamentos maravilhosos para as nossas vidas. Estamos estudando a revista Compromisso, é a revista de adultos da Escola Bíblica Dominical, editora Convicção, né? E nós estaremos estudando hoje, como nós falamos, a carta de Paulo aos Colossenses, dividida em 4 capítulos. Estaremos estudando 2 desses capítulos e os outros 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, a semana que vem. Por que a carta de Paulo foi escrita aos Colossenses? Ela foi escrita para combater o gnosticismo, que ameaçou severamente a igreja ali em Colossos. O que ocasionou, queridos, a reunião entre Paulo e o pastor Epáfras e o apóstolo Paulo, né? Foi essa confusão de ensinamentos, em especial o gnosticismo, que veio aqui a proporcionar, que veio a incentivar Paulo a escrever a carta aos Colossenses. E foi o que ocorreu ali, uma reunião entre o pastor da igreja, que era Epáfras, e o apóstolo Paulo. Mas eu convido a você, antes de mais nada, para colocar sua cabeça, reclinar sua cabeça, fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus e pedir a Deus que nos oriente, a mim e a você, a estarmos aprendendo daquilo que Ele quer que nós aprendamos, que é a sua palavra, que possamos aprender mais de Deus. Pai, glorificado Senhor, exaltado a Deus seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada por esta manhã maravilhosa, pela oportunidade que tu nos deste de despertar para mais um dia, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos, estudando a tua palavra, Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Abre as nossas mentes, o nosso entendimento, para que possamos estar aprendendo de Ti, ó Deus, cada vez mais. Muito obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu agir em nossas vidas. E eu te peço nesse instante, ó Deus, que Tu estejas, ó Deus, a sondar cada lar, a cada coração em que Tua palavra está sendo adentrada nesta hora. Senhor, supre, ó Pai, as necessidades, ó Deus, de cada um, em especial, porque Tu nos conheces, nos sondas, Tu sabes o nosso detalhe, o nosso levantar. E antes que a palavra chegue à nossa boca, Tu sabes, ó Senhor, aquilo que nós precisamos.
aquilo que nós estamos te pedindo. Então, em nome de Jesus, são dos nossos corações. Concede, ó Deus, a nós, ó Deus, o desejo dos nossos corações, aquilo que está nos afligindo, aquilo que mais necessitamos, que em nome de Jesus, tu estejas, ó Deus, a suprir, ó Deus, a cada uma das nossas necessidades. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu agir em nossas vidas e nos dá uma semana na tua presença, em nome de Jesus. Então, como nós falamos, queridos, a carta foi escrita justamente para isso, para combater esse gnosticismo. Nós falamos na semana passada sobre o que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos aprendendo, cuidado com os ensinamentos que nós estamos ouvindo, que nós estamos aprendendo. Então, na igreja, estava havendo esse movimento, né? O gnosticismo é tão somente um movimento religioso de caráter sincrético, ou seja, é uma mistura de cultos e religiões diferentes, dando um novo sentido a seus elementos, que resulta dessa mistura a junção de elementos distintos da fusão de filosofias, ideologias, elementos sociais, culturais, estavam tudo misturado ali. O gnosticismo não somente isso, é uma mistura de religiões e crendices, né? E também tendo também há esse sincretismo e há também um caráter esotérico que refere-se a doutrinas e práticas que se fundamentam em saberes sobrenaturais, em filosofias sobrenaturais. Dizia-se que o ensino na antiguidade se destinava, né, na antiguidade grega, se destinava a um grupo seleto de pessoas especializado, de discípulos. Então estava acontecendo isso. O gnosticismo tinha esse caráter esotérico e esse caráter sincrético, e era desenvolvido nos primeiros séculos à margem do cristianismo institucionalizado, combinando uma espécie de misticismo e especulação filosófica. O gnosticismo não queria eliminar Cristo da religião, mas o gnosticismo, queridos, ele afirmava que Cristo era um pouco maior do que os homens e menor que Deus. Era um entre os muitos mediadores entre Deus e os homens. São enfatizados no gnosticismo aspectos externos da religião, como obras de justiça, ritualismo, asceticismo, abuso da carne, angiolatria, etc. O gnosticismo se designa como um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa, cujo princípio básico assentia na ideia de que em cada homem existe uma essência imortal que transcende o próprio homem. Os gnósticos consideravam a existência humana neste mundo como algo não natural, por estar submetida a diversos sofrimentos. De acordo com o gnosticismo, o caminho para a libertação desses sofrimentos era através do conhecimento. Não um conhecimento adquirido de forma racional, com base científica, mas um conhecimento intuitivo, transcendental, que dá sentido à própria vida humana. Era isso inconcebível ao apóstolo Paulo, que conhecia a Cristo e apresentava um ministério cristocêntrico, ou seja, apresentava um ministério onde Cristo é tudo, e é onde o apóstolo Paulo nos convida a apresentarmos a Deus um culto racional, um culto com entendimento. Nós estaremos estudando hoje o capítulo 1 e 2 de Colossenses. Título do nosso estudo: Os combates no ministério cristão. Qual o objetivo? Os objetivos: saber o que? Compreender que o ministério cristão é um combate. Nós combatemos dia a dia, não só contra a carne e sangue, mas contra as potestades do mal nas regiões celestiais. Qual fazer? Buscar ver melhor e reconhecer melhor em seus liderados e irmão ao seu lado, né?
Então, buscar ver melhor e reconhecer melhor, dar reconhecimento aos seus liderados e irmãos que estão trabalhando ao seu lado. Fazer também valorizar aqueles que trabalham sob a sua liderança. Então, queridos, todos nós enfrentamos dificuldades, mas nós precisamos também reconhecer e valorizar aqueles que estão ao nosso lado. Aqueles que estão ao nosso lado no dia a dia, nos ajudando nesse ministério, porque a vida cristã é um ministério. Texto áureo, Colossenses 2, versículo 10, ou versículo 1, que diz assim: Pois eu quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que não me viram em pessoa. Então, Paulo, ele diz o seguinte aos irmãos: olha, eu quero que vocês saibam que a luta que eu enfrento por vocês. A nossa vida é uma batalha constante em todos os sentidos, espirituais, materiais, emocionais, em todos os sentidos das nossas vidas. Nós travamos uma batalha entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Há uma batalha constante, né? Há uma batalha constante. O próprio Cristo, que é Deus, que se fez carne e habitou entre nós, ele sofreu e passou por lutas e nos disse: olha, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês irão ter aflições, vocês irão ter dificuldades, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Cristo em João, né, capítulo 16, versículo 33, nos diz: olha, eu escrevo essas coisas para vocês, eu falo isso para vocês para que vocês tenham paz, uma paz que excede todo o entendimento, porque no mundo vocês irão passar por dificuldades, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, alegrem-se no Senhor, tenham bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, Jesus Cristo, ele fala isso. E o ministério de Paulo, querido, o ministério de Paulo incluía cristãos que ainda não conhecia, que nunca tinham visto Paulo, como alguns em Colossenses, como os cristãos ali em Colossenses. Paulo afirma: olha, eu tenho um bom combate, eu tenho um grande combate por eles. Paulo diz que tinha no sentido de quê? Como era esse combate? No cuidado, no desejo e na oração diária, para que não fossem enganados por falsos profetas. E Paulo diz o seguinte: também tenho esse combate pelos irmãos ali em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que ficava próxima a Colossos. Ela ficava aproximadamente 18 quilômetros de Colossos. E os Colossos, né? E os estudiosos afirmam que as igrejas deveriam compartilhar as cartas que Paulo enviava. Então, tanto Laodiceia quanto Colossos compartilhavam essas cartas, né? Compartilhavam cartas entre si. Eram igrejas próximas, apenas 18 quilômetros de distância uma da outra. Então, queridos, Paulo fala: olha, eu tenho um grande, eu tenho um grande combate, uma grande luta por vocês, uma luta diária de oração, de intercessão pela vida de vocês, para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam ludibriados por falsos profetas. E aqui o autor da revista, do estudo, ele diz o seguinte: para separar voluntários que retirem de dentro de um envelope 2 perguntas e respondam por ordem de numeração. Primeira pergunta é: citar uma dificuldade na realização de seu ministério. Pense aí um pouquinho, você como líder, como pastor, como missionário, como líder de MCM, como líder da sociedade masculina, como líder dos jovens ou de algum outro setor. Eu queria que você pensasse um pouquinho aqui e analisasse e lembrasse de uma das dificuldades que você enfrentou na realização do seu ministério. Provavelmente N são as dificuldades. Quando as pessoas estão na frente do ministério, uma das coisas que muitas vezes o líder enfrenta é a questão da incredulidade, quase que não sai, né?
Uma das coisas que o líder enfrenta é isso, a incredulidade, muitas vezes a falta de compromisso, muitas vezes a influência externa dentro da igreja, do seio da igreja. Essas são as dificuldades que muitos líderes enfrentam, né? E muitas são as coisas que são colocadas. E também, queridos, eu queria agora que você parasse para pensar em uma coisa boa que um liderado seu fez, né? Na sua organização de MCM, na sua organização de jovens. Vamos lembrar aí, a igreja, um pouco do que nossos liderados fizeram. Quantas coisas boas, muitas vezes nossos liderados estão ao nosso lado, orando, intercedendo a Deus. Observe que quando você vai fazer algo para a obra do Senhor, alguma coisa, sempre há empecilhos, né? Sempre há dificuldades. N são as dificuldades que são colocadas para que a obra não aconteça, né? E nós vamos observar que nós temos pessoas que estão ao nosso lado, que estão lado a lado nos ajudando, orando, arregaçando a manga, colocando a mão na massa, diz, olha, o que é que eu posso fazer aqui por você, né? Então, isso é muito bom no ministério cristão, isso é muito bom na obra cristã. Capítulo 1, versículo 7 de Colossenses, Paulo diz assim: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então Paulo, ele já começa dizendo à igreja, olha como vocês aprenderam, olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Eu louvo a Deus pela vida do aprendizado de vocês, pela firmeza na fé, pela fé genuína em Cristo Jesus, porque foi essa fé que vocês aprenderam de Epáfras. Quem era Epáfras? O pastor da igreja, o líder da igreja. E Paulo diz, olha, nosso amado conservo, aquele que está ao nosso lado, que é servo também do Senhor Jesus Cristo, que é um ministro fiel da palavra de Deus. Então, qual é o assunto? A luta de apreciar e reconhecer aqueles que trabalham no Evangelho. Então, Paulo aqui estava reconhecendo o trabalho de Epáfras como líder da igreja, ali no trabalho, no Evangelho. Um exemplo, ele desenvolvia ações de graça quando se lembrava dos outros crentes, né? Então, Paulo, quando se lembrava dos cristãos que estavam ali, dos líderes que estavam ao seu lado, a gente vai ver isso quando ele fala sobre Timóteo, como ele fala sobre Priscila, sobre Áquila. Paulo está sempre dando graças a Deus pela vida desses irmãos que dão continuidade à obra do Senhor, que estão ali fazendo a obra do Senhor de forma contínua e com amor, com dedicação. Então Paulo se lembrava dos outros crentes, quando ele se lembrava dos outros crentes, ele dava graças a Deus, né? Desenvolvia ações de graças. Ouvir falar da fé dos outros irmãos era motivo de gratidão e elogio, e não de inveja, né? Então Paulo, quando ele ouvia da fé dos irmãos ali, da perseverança, ele dava graças a Deus e elogiava. Quais as qualidades de Epáfras mencionadas por Paulo? Paulo reconhece e menciona o trabalho de Epáfras como líder, como pastor da igreja, e se refere a esse líder como servo, como sendo um amado conservo, né? Era um escravo, companheiro, estava perto, era um fiel ministro da palavra de Deus. Era alguém que servia a Deus, que tinha de Deus direção. E é isso que Paulo fala. E ele diz, olha, graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes uns para com os outros, para com todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. É isso que Paulo ali vai falando à igreja. No versículo 3,
ao versículo 6 de Colossenses, do capítulo 1 de Colossenses, e aí no versículo 7 ele diz: porque vocês aprenderam isso, como vocês aprenderam de quem? De Epáfras, do líder. Eu dou graças a Deus porque essa palavra tem sido espalhada por todo mundo, né? E já chegou até vocês. E a luta que eu travo aí é uma luta que ele trava e ele tem como conservo, como aquele fiel companheiro nessa luta, Epáfras. E Paulo reconhece isso. Conexão com a vida. Precisamos, queridos, reconhecer o valor daqueles que trabalham conosco. Nós nunca conseguiremos fazer uma obra sozinhos. Nós não fazemos nada só. Não tem uma igreja só com pastor, nem um pastor só com a igreja, né? Nem um pastor só sem igreja. Não existe MCM sem líder e não existe líder sem MCM. Não existe líder de jovem sem os jovens e não existem jovens sem líder, né? Nós precisamos um dos outros, nós precisamos da orientação dos outros, nós precisamos de liderados e nós precisamos de líderes no seio da igreja. Então, aqui diz para citar o nome de um líder, de um liderado, destacando suas qualidades. E aqui eu dou um exemplo de líderes maravilhosos que nós temos na Igreja Batista Sinai de Almadina. A irmã, vou citar alguns, não vou citar o nome de todos porque acaba a gente pecando, né? Então eu vou logo dizer que eu não lembro de todos os líderes. Mas nós temos a irmã Neuza, a irmã Neilde, a irmã Joselita, o irmão Bito, né? O irmão Jaime, a irmã Ana. São líderes que arregaçam as mangas mesmo, colocam aí a mão na massa, né? A irmã Reisiane, o irmão Arthur, o irmão Abraão, são irmãos que estão sempre ali, queridos, em liderança de igreja, ocupando cargos e que estão à disposição. O irmão Valtenci, a irmã Gleide como professora, são líderes que se colocam à disposição, né? Que se colocam à disposição de Deus. São líderes que também são liderados, são líderes que sabem ser líderes e sabem ser liderados, que valorizam seus liderados e que não tomam para si a glória de ser líder. E isso é muito interessante, é isso que Paulo vai alertando aqui a igreja, falando. E o estudo, nós estamos nesse sentido também, estudando o capítulo 1 e 2, para aprendermos um pouquinho mais sobre isso, sobre a valorização dos nossos líderes e dos nossos liderados. Colossenses 1:10 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia que os ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Como nós falamos, o intuito de Paulo em escrever a carta era a questão do gnosticismo, tentando infiltrar-se na igreja ali em Colossos. E Paulo aos Colossenses, ele fala, né, sobre isso, e ele diz: olha, eu não cesso, quando eu soube de vocês, da fé de vocês, entendeu? A minha preocupação, meu desejo, meu cuidado é de que vocês sejam cheios do conhecimento, mas não de um conhecimento de si mesmo, não de conhecimentos esotéricos, não de conhecimentos transcendentais, sobrenaturais, mas cheios do conhecimento de Deus, do conhecimento do alto, dos altos céus, cheios de inteligência, de sabedoria espiritual. Era essa a preocupação de Paulo, e é isso que Paulo fala ali no versículo 9 e no versículo 10. E no versículo 10 ele diz assim: o meu desejo é que vocês sejam cheios do conhecimento e sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que vocês andem agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então,
Assunto: a luta de saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo e não em torno de si mesmos, né? Então o assunto aqui que Paulo aborda no versículo 10 é o seguinte: que vocês sejam cheios do conhecimento e sabedoria espiritual, não cheios de vanglórias, não cheios de conhecimentos em si mesmo. A nossa posição de líder é uma posição passageira. Eu preciso saber que hoje eu estou como líder e amanhã eu estou como liderada, né? São posições passageiras e o ministério continua, a obra de Deus continua. E nós precisamos ter essa ciência, que nós não somos insubstituíveis. Todos na obra do Senhor são iguais, né? E precisam ser tratados de forma igual. Então, alerta: se o ministério cristão não for para que os crentes estejam em torno de Cristo, agradando-lhe em tudo, vivendo de maneira digna do Senhor, frutificando em toda obra e crescendo no conhecimento de Deus, o ministério cristão está falhando muito. Então, se o nosso ministério, se o nosso serviço na obra do Senhor não for para que os crentes, os nossos liderados, estejam crescendo em torno de Cristo, para que nós como líderes estejamos crescendo em torno de Cristo e que possamos viver de maneira digna, que agrade a Deus, frutificando o quê? O fruto do Espírito Santo que nós falamos ontem: paz, amor, alegria, né? Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Se o nosso ministério, se o ministério cristão não for para isso, para essa frutificação, para que os nossos liderados e nós enquanto líderes não crescermos em Deus, então nosso ministério está falhando, né? Esse ministério, ele terá falhado, esse ministério cristão terá falhado. Então, discutir ministério que gira em torno da gente e ministério cristocêntrico. Qual é o ministério que gira em torno da gente? Aquele ministério que gira em torno do eu acho, eu quero, eu sei, eu digo, eu mando, eu penso assim. Essa é a minha opinião, né? E qual é o ministério cristocêntrico? Vamos fazer como Cristo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Vamos ver qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos ver o que é que Deus quer que nós façamos. Não é o que eu acho, mas o que a Bíblia acha, o que Deus acha. Não é o que eu penso, mas é o que Deus pensa. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Esse precisa ser o ministério em nós e precisa ser o ministério que estejamos desenvolvendo. É o ministério cristocêntrico. Um ministério centrado em Cristo, que gira em torno de Cristo, que tem Deus, que tem o Senhor Jesus Cristo como líder, como cabeça, como orientador. Colossenses 1,17, o apóstolo Paulo diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Paulo diz, queridos, no versículo 16, no versículo 17, isso, que tudo foi criado em torno dele. Tudo foi criado em torno dele. E que ele já existia antes das coisas serem criadas, né? A Bíblia nos diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e esse verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus Cristo, ele é Deus, e Paulo exaltou aqui a supremacia de Cristo sobre todas as coisas criadas. Paulo diz, olha, por ele e para ele foi tudo criado, né? Todas as coisas foram criadas, inclusive, queridos, os poderes cósmicos, as coisas celestiais, os céus, a terra e tudo mais. Então, no versículo 17,
Paulo reafirma a supremacia e diz que Cristo não foi criado, ele já existia antes de tudo. Então ele não era um ser maior que os homens e menor que Deus. Jesus Cristo, ele é Deus. Era isso que Paulo estava falando ali, à igreja. É ele e a sua ação em nossas vidas que deve ser exaltada, que deve ser lembrada, que não seja a minha glória, mas a glória de Cristo, que não seja o brilho de Paulina, mas o brilho de Cristo resplandecendo na vida de Paulina, não só na vida de Paulina, mas na vida de todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. É a glória de Deus que deve resplandecer em nós, e não nós mesmos. A honra e a glória, ela pertencem a Deus. Como líderes, nós nos alegramos. A alegria também é nossa. Vou citar a frase do pastor Robson. A honra e a glória, ela é de Deus, única e exclusivamente de Deus. Nossa também é a alegria. A alegria por fazermos um bom trabalho, por termos um bom trabalho, galgarmos um bom sucesso. A alegria, né, da irmã Nailde. Ali a irmã Nailde deu exemplo aí na semana passada, né, sobre a questão da ansiedade, por conta da relação que ela teve que fazer, né, ela estava ali como líder de MCM e foi fazer ação social, ação solidária, que a MCM da Igreja Batista Sinai de Almadia desenvolve ali no bairro da Liberdade. E ela estava apreensiva, mas depois ela lançou sobre Deus essa apreensão, essa ansiedade, sabendo que Deus tem cuidado. E aí a alegria de sentir uma obra maravilhosa sendo realizada, de poder abençoar vidas, de ser instrumentos de Deus para abençoar vidas. Isso nos traz alegria. Mas não deve ser motivo de glória, de vanglória, de exaltação, de soberba. Precisamos saber que nós somos servos. Nós somos servos. Estamos aqui para servir. Então o assunto tratado por Paulo, a luta de vivermos a proeminência de Jesus e não de nossa liderança. Precisamos saber que a glória é de Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Nossa atitude, lutar para que os liderados vejam mais e melhor a Jesus e não a nós mesmos. Muitas vezes há essa questão na igreja. Eu lembro que algumas das igrejas de Paulo escreve, alguns na igreja estavam aquela coisa, uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Timóteo, e aí havia sempre partidos. Na igreja, às vezes, acontece isso na igreja do Senhor. Partidarismos, né? Grupos que se unem em torno de um líder. Nós precisamos saber que o ministério que o líder passa, mas o ministério fica. Então, como líderes e liderados, nós precisamos que a nossa atitude como líder precisa ser de que os liderados vejam a Jesus e não a nós mesmos. Que vejam a Cristo e não a nós. Que resplandeça em nossas vidas o brilho de Cristo, não a nossa glória. Não foi feito um bom trabalho porque Neilde era uma excelente líder de MCM, porque ela era boa. Não, foi feito um bom trabalho porque Neilde era serva e estava na dependência de Deus. Precisamos ter isso em mente como líder e liderados, que aquele que está na posição de líder, ele deve se colocar como servo e na total dependência de Deus, para que o brilho de Cristo resplandeça. E Paulo alerta aqui sobre o perigo, né? Que perigo? De organizar programas, congressos, conclaves, em que o homem ocupa a proeminência, o destaque. Precisamos entender que o destaque não está em nós, mas em Cristo. Tudo que venhamos a fazer, a Bíblia nos diz para nós fazermos conforme as nossas forças. E fazermos da melhor forma possível. Fazermos com amor, com dedicação. Fazermos o melhor. Mas não para que as pessoas vejam que eu sou a melhor, mas para que as pessoas vejam Cristo. Para que as pessoas alcancem a salvação.
por meio e através do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos saber que a honra e a glória, ela pertence exclusivamente a Deus. Para discutir, vivemos um tempo em que o ministério cristão está precisando deixar o palanque, os holofotes e deixar Cristo brilhar. Hoje, estamos vivendo em uma época em que nós estamos tendo shows na igreja. Os líderes são verdadeiros artistas, estrelas, né? Às vezes, se você louva, você é a estrela do louvor. Se você prega, você é a estrela das mensagens. Se você canta, né, você é a estrela ali em solo. Se você lidera um grupo, você é a estrela daquele grupo. Queridos, a nossa estrela deve ser a estrela de Davi. Nós precisamos entender que é Jesus que precisa brilhar em nossas vidas. É Jesus que precisa brilhar em nossas vidas. E nós estamos vivendo uma época em que o ministério cristão precisa descer dos palanques, dos holofotes. Né? Nós precisamos descer do pedestal. Descer do pedestal. Deixar Cristo ocupar o lugar dele. Deixar Cristo ocupar o lugar de destaque em toda e qualquer obra que venhamos a fazer. Nosso trabalho, apontar para Jesus. Jamais ofuscar o brilho de Cristo, a única estrela a brilhar deve ser o Senhor Jesus Cristo e não nós. Colossenses 2:4 e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então Paulo diz, olha, eu falo isso para vocês, que a honra e a glória pertencem ao Senhor, que vocês sejam cheios do conhecimento, da sabedoria espiritual, para que vocês frutifiquem toda boa obra. Para que, queridos? Para que vocês não sejam enganados, ludibriados com palavras persuasivas. Então a luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra de Deus. Nos ensinos da palavra de Deus. Então nós precisamos, né? E esse era o assunto que Paulo estava falando ali. A luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra de Deus. O alerta de Paulo: os colossenses tinham seus corações animados, porém jamais motivados por palavras humanas, persuasivas ou filosóficas que objetivam escravizar, fazer as pessoas suas presas. Então, Paulo diz aqui, ele alerta a igreja: olha, eu quero que vocês tenham um coração alegre, um coração fervoroso na obra do Senhor, que vocês se alegrem por fazer a boa obra, por fazer o ministério com dedicação, com amor, por fazerem o melhor, mas que isso não seja motivado por palavras humanas, que isso não seja motivado por filosofias, né? Que objetivam o quê? Escravizar, fazer as pessoas suas presas. Muitas vezes, quando desempenhamos uma determinada obra, fazemos uma atividade, alguma coisa no reino de Deus, e que essa atividade é boa, se você dá uma boa reflexão, se você canta bem, é tendencioso às vezes o irmão falar: minha irmã, glória a Deus, olha, foi muito bom, aquela palavra foi maravilhosa. E às vezes, queridos, nós somos enganados por essas palavras, né? Às vezes nós começamos a nos encher, até o nosso coração cheio. Eu cantei, né? Ai, minha voz, olha, eu fiz. Eu já tive o desprazer de ouvir uma pessoa dizer assim, a minha, o pastor: olha, quando é que nós vamos pregar? Quando é que eu vou pregar na sua igreja? Porque quando eu prego, muitas pessoas se convertem, pessoas... Entendeu? Quando eu prego, quando eu canto, quando eu faço, nós precisamos entender que nós somos instrumentos na mão de Deus, que o brilho, ele deve ser de Cristo. E se fazemos algo bem,
Se ministramos a palavra de Deus bem, foi porque Deus nos usou para isso. Se louvamos bem, é porque Deus nos deu esse dom. E Deus nos capacitou para isso. Se tocamos bem, foi porque Deus me deu para o engrandecimento do seu reino, para o crescimento do seu reino, para o desenvolvimento da sua obra. E nós precisamos deixar Cristo aparecer em nossas vidas. Que não venhamos a ser enganados, que não nos deixemos ser ludibriados, levados, né? Então Paulo diz assim, porque eu quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos ainda não me viram, para que seus corações sejam consolados e que estejam unidos em amor, unidos em coinonia, enriquecidos da plenitude, da inteligência, do conhecimento, do ministério de Deus e Pai, né? E Deus e Pai e Cristo Jesus, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, de 1 a 3. Então Paulo vem falando aqui nos versículos 2, de 1 a 3, e olha, irmãos, eu trago uma luta com vocês, uma luta constante, uma luta diária de oração, para que vocês estejam escondidos atrás da cruz, para que vocês sejam cheios da ciência, do conhecimento de Deus. E a luta, queridos, que Paulo travava, se centralizava em duas áreas: na doutrina, na palavra de Deus e na prática dessa palavra de Deus. Como líderes e liderados, nós precisamos não só falar, mas viver aquilo que nós pregamos, viver aquilo que nós estamos falando. Então, para refletir, a liderança ela passa, o ministério cristão muda, mas o crente cada vez mais firme em Cristo Jesus. O ministério precisa lutar e combater para que a palavra sempre prevaleça, né? Então, queridos, a liderança passa, o ministério que você desenvolve como cristão, ele muda, né? Hoje você é ministro de louvor, amanhã você está como pastor, amanhã você está como líder de jovem, amanhã você está como líder de MCM. Muda-se o ministério, muda-se a liderança desses ministérios, mas nós como cristãos precisamos estar firmes em Cristo Jesus, firmes na palavra de Deus. O ministério precisa lutar e combater para que a palavra de Deus ela permaneça, porque a Bíblia nos diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então a palavra de Deus ela permanece, ela não muda e ela deve permanecer inabalável em nossas vidas. Colossenses 2:20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum para a satisfação da carne. Então Paulo em Colossenses 2:20, Paulo diz, olha, se vocês estão mortos, queridos, em Cristo Jesus, quanto aos rudimentos deste mundo, então por que vocês vão viver carregados ainda de ordenanças, como se vocês vivessem no mundo? Como? E aí ele vai elencando: não pegue naquilo, não use isso, não faça aquilo outro. A luta, o assunto que Paulo estava tratando, a luta de combater com determinação e afinco os rudimentos do mundo,
Quais são esses rudimentos do mundo? Os rudimentos do mundo são hábitos, costumes que trazem muitas vezes uma roupagem religiosa, mas não dignifica a obra salvífica de Cristo. Muitas vezes nós colocamos dogmas humanos, preceitos humanos na doutrina de Cristo, né? Queremos implantar na igreja. Olha, não faça isso, não faça aquilo outro. E aí muitas vezes as pessoas se acham mais santas do que outras por não praticarem determinadas coisas, não usarem determinadas coisas. E aí, mas isso são hábitos do mundo. E Paulo estava afirmando isso para a igreja. Olha, vocês estão mortos com Cristo. Se vocês estão mortos em Cristo Jesus para os rudimentos do mundo, então não vivam de acordo com os rudimentos do mundo, de acordo com preceitos humanos, com ordenanças humanas, com dogmas humanas, mas de acordo, queridos, com a palavra de Deus. E como você vai saber o que é que Deus quer, como você quer que Deus quer que você haja, como é que Deus quer que você se proceda? Tendo conhecimento dessa palavra, estudando essa palavra, lendo essa palavra, orando ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas. O problema da igreja de Colossos, né? A igreja estava sendo influenciada por ideias humanas. Queriam que os crentes professassem a fé, mas que colocassem paganismos e legalismos como ingredientes da vida cristã, né? Então, a igreja estava sendo influenciada, né, como nós falamos, com questão ao gnosticismo. E o que é que os gnósticos, a visão dos gnósticos? Filosofias humanas, filosofias vãs, né? Sincretismo religioso, angiolatria, cultos a anjos, né? Coisas sobrenaturais. A gente vê muitas vezes a igreja sendo ludibriada por isso, por coisas pagãs, legalistas, ingredientes na vida cristã, como se isso fizesse você mais santo. Então, a advertência de Paulo, ele diz que os crentes não estejam sujeitos aos julgamentos baseados em rudimentos de homens, em dogmas humanos, como comer, como beber, como festas, como astrologia, ou mesmo até a lei, cultos a anjos, né? Cultos sobrenaturais, ação sobrenatural, mas Paulo alerta contra as doutrinas dos homens, que são doutrinas perigosas, perversas para o cristianismo, ainda que travestidas, ainda que revestidas de boas e necessárias. Então, muitas vezes, como cristãos, estamos impondo em nossas vidas e em nossos liderados a nossa vontade, o nosso achismo. Estamos trazendo rudimentos do mundo para o seio da igreja. Estamos buscando sobrenatural, ações sobrenaturais, né? E influenciando. E aí Paulo alerta contra isso. Paulo alerta a igreja sobre esse perigo de se deixar levar por doutrinas vãs, mas que a igreja estivesse com um ministério cristocêntrico, alicerçado em Cristo, em que Cristo fosse o centro de tudo. Então, o estudo de hoje, os combates no ministério cristão, que são combates diários, né, que enfrentamos. O assunto, o ministério cristocêntrico, onde Cristo é o centro de tudo. Qual o desafio a ser alcançado? Escrever, definir escrevendo com palavras o que você entende por ministério cristocêntrico. Então depois aí, pense um pouquinho, né? E em palavras, escreva um pouquinho o que é que você imagina que seja um ministério cristocêntrico. Como enfrentar os combates no ministério? Como enfrentar os combates no ministério cristão, no ministério que nós exercemos na obra do Senhor? Primeiro, reconheça que temos uma luta interior como líderes que somos.
nós travamos uma batalha interior diária. A batalha de não nos deixarmos levar de vanglória, né? Não nos enchermos de glória própria, mas nos enchermos do Espírito Santo de Deus. O que deve brilhar na minha vida e na sua vida é a luz de Cristo, é o brilho de Cristo. Aprender a ver melhor e a reconhecer em nossos liderados e nossos irmãos que estão ao nosso lado. Reconhecer as qualidades, reconhecer as coisas que os nossos liderados, que os nossos irmãos que estão ao nosso lado estão fazendo para nos ajudar. Desde a limpar a igreja, ornamentar, a arrumar, até a cantar, a pregar, a louvar, a orar. Cada um no ministério do Senhor tem uma obra importante, grandiosa. Nós fazemos parte de um corpo, nós precisamos entender isso. E como corpo nós temos diferentes funções, mas todos nós somos importantes e fazemos parte desse corpo e precisamos estar ligados, ajustados em Cristo Jesus, que é o cabeça do corpo. Então, queridos, valorizem as pessoas que trabalham com você. Valorize as pessoas que estão ao seu lado. Tanto as pessoas que estão na igreja, quanto as pessoas que estão no trabalho. Valorize. Dê valor ao que as pessoas fazem, ao que as pessoas estão ao seu lado fazendo, a sua família, né? Olha, nós estamos aqui fazendo a escola bíblica, mas eu não estou fazendo sozinha. Nós temos o pastor aqui ao nosso lado, né, pastor Robson? Aí na parte da filmagem, nós temos a irmã Jéssica também intercedendo. Então o trabalho não é só. Nós temos os nossos irmãos que estão orando, né? A igreja orando, intercedendo. E os irmãos recebendo. E os irmãos recebendo o ensino, a instrução, estudando aqui juntamente conosco. Compartilhando nós aquilo que Deus coloca em nosso coração, né? Compartilhando o que Deus faz no nosso coração e compartilhando com outras pessoas essa palavra. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Exatamente, pastor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, cada um tem um papel muito importante na obra do Senhor. Enquanto eu estou aqui ministrando na escola bíblica, nós temos a família aqui nos ajudando, né, na parte da filmagem. Nós temos vocês aí, queridos, assistindo, compartilhando essa palavra e nos ajudando em oração. Então, Paula, todos nós somos importantes. Temos também Henrique lá cuidando da internet, Exatamente, temos Henrique cuidando da internet, né? Da Libernet, né? Para a internet estar aí, chegando nas suas casas, para que vocês possam estar juntamente conosco nessa obra maravilhosa. Então, nosso muito obrigada mesmo a cada um de vocês. Cada um de vocês tem um valor importante, importantíssimo no reino de Deus. Cada um de vocês são essenciais na obra do Senhor. Queridos, então, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos continuar orando, porque juntos, em oração, nós somos mais fortes. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana maravilhosa. Convido você para logo mais, às 19h30, estarmos juntos, ouvindo da palavra de Deus, através da vida do seu servo, pastor Robson Santos Costa. Terça-feira e quinta-feira nós temos nosso culto de oração. No próximo sábado, um estudo maravilhoso. O tema, o bem-estar da nossa cidade, é o nosso bem-estar. Muito bom mesmo. O tema da revista Visão Missionária é o estudo do mês de setembro, mas nós vamos fazer no mês de agosto, né? E convidamos você a estar convidando outras pessoas para participarem, e que desejamos a cada um de vocês uma semana abençoada, repleta das ricas bênçãos do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Continuemos orando, porque juntos nós somos mais fortes.